Alô, 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 alô. Beleza? Canal Tricolaço por aqui. Segunda-feira, gente, é dia de resenha da semana. Estamos aqui de volta para falar das coisas do São Paulo numa semana em que as equipes ainda estão no final da sua folga. O Campeonato Brasileiro tem uma última rodada antes da Copa do Mundo de Clubes na quinta-feira. São Paulo vai pegar o Vasco da Gama, mas por enquanto tudo parado porque temos data FIFA rolando amanhã, jogo da seleção brasileira contra o Paraguai nas eliminatórias, e aí, de quarta para quinta, as atividades do Brasileirão voltam, e aí a gente vai observar o São Paulo. Também amanhã também tem vídeo para falar da seleção contra o Paraguai. Estava tentando ir no jogo, mas impossível. Perdi todos os lotes de venda, um negócio absurdo, não consegui credenciamento, então vamos que vamos. O negócio é o seguinte, resenha da semana de hoje, para falar do que o São Paulo consegue fazer, né? E não do que ele gostaria de fazer. Juan de Neno, 30 anos, atacante argentino, atualmente no Cruzeiro, é a contratação que foi anunciada hoje pelo São Paulo, que vem por empréstimo até o mês de dezembro para formar o ataque da equipe tricolor, mais um jogador. E seria só uma informação relativa a uma nova contratação se ela não despertasse tanta discussão na internet, especialmente. A internet, já falei aqui outro dia, a torcida do São Paulo vive uma espécie de polarização muito parecida com o que está acontecendo na política aí. As pessoas estão com posições radicalizadas, é impressionante. É radical para defender. Eu falei num vídeo da semana passada. É radical para defender a permanência do Zubeldia, é radical para pedir a saída do Zubeldia, é radical para considerar que tudo que tem de errado no São Paulo é culpa do Zubeldia, é radical para considerar que nada do São Paulo é culpa do Zubeldia, e enquanto isso a diretoria evidentemente deita e rola. E em cima disso, né, tem uma subdiscussão aí, tem uma discussão de segundo plano, que passa pelo Zubeldia, mas que eu insisto, não é culpa do Zubeldia, relativa ao aproveitamento dos jogadores da base. Isso vem desde o Campeonato Paulista, porque criou-se uma narrativa, aí de novo a história da polarização política. Criou-se uma narrativa, e é isso mesmo que eu estou dizendo, é uma narrativa de que o São Paulo tinha que aproveitar a sua base, porque ia ter um ano difícil, não ia conseguir contratar, e esses jogadores iriam jogar no Campeonato Paulista e fazer parte do elenco do São Paulo. E cresceriam como outros jovens cresceram em outros times do Brasil. Essa expectativa foi quebrada porque boa parte desses jogadores acabou não jogando no Campeonato Paulista e atribuiu-se a culpa ao Zubeldia, porque partia do princípio, o pessoal que sustenta essa narrativa, de que o Zubeldia não dá chance para jogador jovem. E usavam o exemplo do William, oh meu Deus do céu, do ano passado, da revelação da base do ano passado. Que não botava para jogar, que o São Paulo acabou mandando para o Porto depois, porque o técnico não aproveitava. Quer dizer, botaram no técnico a culpa do cara ter saído do São Paulo. Quer dizer, você manda embora um jogador porque ele tem valor, por ele não ter jogado. É uma coisa que eu nunca vi, é um raciocínio maravilhoso. E imaginavam, ou melhor, sustentam a narrativa de que os jogadores da base não jogaram, ou quase não jogaram no Campeonato Paulista, porque eles jogaram, no fato de que o Zubeldia não promove os jovens. Esqueceram, por exemplo, de que a Copa São Paulo termina na semana que começa o Campeonato Paulista. Então, você não pode pegar os jogadores que já estão cansados do torneio e colocar para jogar no profissional. Você tem que esperar esses caras descansarem alguns dias. Nisso, o Campeonato Paulista andou. Aí você integra esses jogadores e nem sempre consegue utilizá-los. Alguns estão se recuperando de contusão, outros estão descansando um pouco mais, outros ainda não estão totalmente prontos. E no meio desses jogadores todos está Rian Francisco,
não é isso? Tido como craque, o especial, o diferente da base São Paulino, o artilheiro. Verdade, tudo isso é verdade. Só tem que tomar cuidado para não chamar o Rian Francisco de Estevão. Ele não é o Estevão, ele não é o Hendrick, ele tem talento, qualidade e pode ser aproveitado no time de cima. Só. Isso não obriga a direção técnica do São Paulo a transformá-lo em titular absoluto. Mas quem sustenta a narrativa diz que ele já deveria ser o titular absoluto. Bom, essa pressão diminuiu, porque, enfim, as pessoas entenderam que não dá para você impor a titularidade do cara. Aí o Caleri se machucou, aí volta aquela grita de novo. Bom, agora ele vai ter que jogar, porque o André Silva não é um grande atacante e tal, pelo menos revezar. Beleza. Aí ele fica de reserva do André Silva. E vai entrando em alguns jogos, tem aquele rendimento de jogador de base, ou seja, oscila. Em alguns jogos joga bem, em outros fica devendo, em outros joga muito mal. Em 2 ele foi titular. Ele começa com o titular. Contra o Ceará, marca um gol, joga bem, é substituído no segundo tempo. E é titular também contra o Bahia. Perde um gol na cara do gol, joga praticamente até o final e o São Paulo perde o jogo. Antes disso, ele tinha entrado no jogo da Libertadores contra o time do Tajeres, perde um gol na cara do gol quando o jogo está empatado e fica até o final. Aliás, participa de algumas jogadas importantes e, inclusive, se envolve na tabela que termina no golaço do Luciano naquele mesmo jogo. Aí, quando o São Paulo vai para a data FIFA, começa a surgir aquele monte de informação que o São Paulo está procurando um atacante para o elenco. E aí começa a discussão de novo na internet. Por que precisa de um atacante? Primeiro vai aquele Carlos Vinícius. Esse realmente acho um erro completo da diretoria do São Paulo. O jogador que não fez 5 gols na temporada. Você não pode... mas machucou. Não interessa, bicho. Um centroavante que se preze tem que ter um pouco mais de qualidade para fazer gol do que isso aí. É muito pouco. Não tô nem falando do Vai Corinthians, que ele aparece gritando Vai Corinthians num vídeo. Isso é uma bobagem. Se o cara vem e faz 200 gols... O Luciano acho que tinha uma tatuagem do Corinthians, não lembro agora. Ou fez, ou ia fazer. Na época que ele jogava lá. Isso aí não me interessa. O jogador é profissional. Pode torcer pro time que for, ele vai ter que trabalhar seriamente pelo time que ele defende. A questão não é essa, eu quero o cara não passar de 5 gols. Aí eu realmente dei as mãos pro céu quando vi que o São Paulo desistiu, porque não tem a menor condição. E os rumores em cima dele, os rumores em cima de alguns atacantes, surgiu o nome daquele jogador da Ferroviária, e o nome também do Dineno começou a ganhar um pouquinho de força, um pouco de desconfiança daqui, de lá e tal, até que terminou com o anúncio da contratação por empréstimo hoje. Cara, a internet coalhou de postagens, algumas assim, não, o Rian Francisco tem que sair mesmo do São Paulo, aquela coisa idiota. Se você é do tipo que escreve esse tipo de coisa na internet, você é idiota. Você é um idiota. Eu vou te explicar por que você é um idiota. O Rian Francisco é um jovem de qualidade, artilheiro da base, pertence ao São Paulo Futebol Clube, pode se desenvolver no clube. Aí você escreve na internet que ele tem que ir embora. Aí é de se perguntar se você torce para o Rian Francisco ou para o São Paulo. Porque se você acha que um jogador que tem qualidade deve ir embora, significa que você quer que seu time se fragilize. E se você diz assim, não, eu quero que ele vá embora porque o São Paulo contratou um outro jogador e ele vai ter menos oportunidade ainda de jogar, então é melhor que ele vá embora. Você também está dizendo que você não quer que ele, por exemplo, cresça como reserva, seja observado, ganhe a posição do cara que chegou ou do outro que está jogando e brilhe. Você não quer que o time melhore com o Rian Francisco. Você quer só provar a sua teoria de que ele é bom para a equipe, é só isso. Você não quer que a equipe melhore. Então, você torce mal. Eu não gosto desse negócio de torce bem, torce mal. O verdadeiro São Paulino, o São Paulino errado, isso não existe. É todo mundo São Paulino. Agora,
Se você vai para a internet, banca uma postagem onde você diz que um jogador que é bom para o time tem que ir embora, então a sua preocupação não é com o time, é com a carreira do jogador. Então vá ser empresário do jogador. Não, e aí vem aqueles discursos cretinos. Não, porque o Zubeldia, porque ele que pediu, não pediu nada, o Zubeldia não pede ninguém. Não, porque o Zubeldia tá vendo como ele não escala o Rian não joga, aí ninguém vê a qualidade que ele tem, e aí a diretoria vai lá e contrata um outro jogador. Comentário cretino também. A torcida do São Paulo precisa. Essa banda da torcida do São Paulo precisa deixar de ser idiota. A gente pode analisar a qualidade de jogo, competência ou não do time, armação da equipe, essas coisas todas. Agora, dizer que o time só vai melhorar se jogar o jogador que você quer é muito ridículo. É muita idiotice. Pô, parar com isso, bicho. Bom, a questão toda é a seguinte. A gente tem que lembrar que o São Paulo ainda disputa 3 competições. Tem um jogador em cirurgia, outro que está se desdobrando porque joga todo jogo, e o seu reserva hoje, que é o da base. Se o André Silva quebrar, o Rian é o único centroavante do elenco. Você entendeu a história? Então você tem que ter mais um. Primeiro, porque o Rian é muito jovem. Segundo, porque você precisa ter quantidade. Agora você pode me perguntar, mas São Paulo fez certo em contratar o Dineno? Aí eu acho que a resposta seria assim. É a contratação que o São Paulo pode fazer. Eu não acho que é fundamental, eu acho que dá para você ter só 2. E talvez buscar um terceiro na base, mas aí é muito cru. Então você tenta se garantir contratando mais um. A questão é, o ideal seria contratar alguém que tivesse, entre aspas, voando. Você não vai trazer o Pedro, mas alguém que esteja de fato jogando e de fato se dando bem na sua equipe. Só que o São Paulo vai esbarrar de novo naquele problema. O São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo não tem condição para contratar. O São Paulo está trazendo um jogador que é terceiro reserva hoje no Cruzeiro, porque o Cruzeiro contratou o Gabigol, o Caio Jorge está jogando, o Gabigol é reserva, eventualmente eles alternam. E o Dineno estava machucado, ficou 8 meses fora da equipe porque passou por uma cirurgia, está voltando agora, mas perdeu espaço na equipe do Cruzeiro. Por isso ele veio para o São Paulo. O Cruzeiro vai pagar uma parte do salário dele. É um jogador aí, se você me perguntar quem é o Dineno, é um jogador de dinâmica diária muito boa, é rápido na área, é fazedor de gol, é ótimo cabeceador. Então serve muito para o jogo do São Paulo, que acontece muito pelas pontas e a bola centralizada. Ele tem boa capacidade de se desmarcar. Não é muito aquele atacante que vai voltar para ajudar quem está no meio e quem está nas pontas. É um jogador de ficar de costas, de trombar, de fazer pivô e armar para quem vem de trás. O São Paulo também não tem exatamente esse jogador hoje. E precisa, para que você aumente também a possibilidade de quem vem de trás bater no gol. Então eu acho uma contratação do ponto de vista técnico boa, espetacular? Não. Primeiríssimo nível? Não. Mas é uma aposta interessante para um time que está bastante quebrado, bastante mexido por causa de contusão. Então, ao invés de ficar polarizando de novo com o mesmo discurso idiota dos últimos tempos, e sem esquecer uma coisa, né? Toda essa conversa aí é para engajar, é para ganhar like, para ganhar curtida, para levantar discussão. A gente sabe disso. Aqui fala um cara que não tem um número muito grande de seguidores aqui. Eu faço pelo prazer que eu tenho de vir aqui falar, porque eu preciso conversar com alguém sobre o São Paulo. Né? E hoje em dia eu não trabalho mais no rádio esportivo para falar. Então eu falo aqui no meu cantinho. Continuo fazendo rádio musical, jornalístico, não tenho feito esporte. Então eu achei aqui esse espacinho para falar do São Paulo, que é o que eu gosto. Amanhã eu falo de seleção brasileira porque gosto do futebol. E a gente vai aqui debatendo com os amigos. Beleza. Se estourar de visualização, de curtida, maravilhoso, acha lindo. Mas não espere de mim promover uma discussão forçada para esse tipo de coisa. É muito do que essa galera faz, mas é muito de burrice, tem muita burrice envolvida e muita cretinice também
desse tipo de polarização que a gente está vendo hoje em torno do mesmo time de futebol. Não é possível a gente continuar assim. E quer saber? É uma postura que também não ajuda a equipe. Beleza? Grande abraço para todo mundo, até a próxima, valeu.